Bem-vindos ao debate, nosso espaço dedicado a troca intelectual rigorosa e a análise de múltiplas perspectivas. Eu sou a sua anfitriã e hoje a gente vai mergulhar num tema bem complexo. Olá a todos, é um prazer estar aqui de novo para a gente dissecar essas questões difíceis. E para começar, eu quero que você pense em uma profissão tradicional, como se fosse uma cidade murada. Você tem portões oficiais, guardas verificando as suas credenciais, selos estatais de aprovação e, claro, uma autoridade central ali ditando quem pode construir o que lá dentro. O que faz todo sentido. Exato, é uma lógica super binária, né? Ou você tem a licença oficial do Estado para estar lá, ou você está Ou fora. você está fora. É uma estrutura que, historicamente, nos traz um enorme conforto, tanto psicológico quanto prático. Com certeza. Porque nós queremos ter a certeza absoluta de que, o engenheiro que calculou as vigas da ponte por onde a gente passa tem um registro ativo no Conselho de Engenharia. A gente quer saber que o cirurgião no hospital tem o avalo do Conselho de Medicina. É um mapa com fronteiras muito claras, desenhado pelo Estado, justamente para proteger o cidadão de imperícias. Sim, só que então nós olhamos para o universo da psicanálise no Brasil e, para ser justa, na grande maioria dos países com alguma tradição psicanalítica, né? E essa cidade morada simplesmente desaparece. Pois é, evapora. Em vez de portões vigiados pelo Estado, o que a gente encontra é um território incrivelmente aberto. Não existe um Conselho Federal de Psicanálise, não existe uma ordem nacional, sabe, como a OAB para os advogados. E isso nos leva diretamente ao cerne da nossa discussão de hoje, que nasce de um material muito rico. Aliás, nosso material base hoje é o texto de copyright de 2001 a 2026, do professor José Márcio Lacerda, Todos os Direitos Reservados. E a análise dele sobre como o ofício do psicanalista se organiza e se legitima é, fascinante. E é um cenário que cria, por definição, águas regulatórias bastante turvas, para dizer o mínimo. A tensão central que emerge desse texto é muito clara. A grande pergunta é se a psicanálise deve mesmo permanecer como essa prática descentralizada, totalmente laica e guiada exclusivamente por institutos independentes. Tudo isso só para preservar sua pluralidade teórica? Ou, por outro lado, será que a ausência de um Conselho Federal regulado pelo Estado acaba criando um vácuo burocrático que prejudica a fiscalização ética e a segurança da própria prática clínica? Para deixar minha posição clara logo de cara, eu defendo que essa descentralização não é uma falha. Ela é uma característica essencial, epistemologicamente falando, para manter a natureza dinâmica da psicanálise. Bom, e eu já enxergo isso por um ângulo bem diferente, como você deve imaginar. Meu argumento é que, embora essa pluralidade teórica seja super valiosa, a falta de uma ordem reguladora oficial deixa a profissão estruturalmente vulnerável a abusos e a uma perigosa falta de padronização ética. É uma divisão de águas clara. Mas olha, para a gente entender por que a psicanálise opera nessa lógica que parece tão contraintuitiva para o mercado de trabalho moderno, a gente precisa dar um passo atrás. Certo, vamos à história. A intenção original de Freud, lá quando a disciplina estava nascendo, era garantir que a psicanálise fosse um método leigo, ou seja, uma prática laica, que não deveria de jeito nenhum ser restrita a médicos ou, mais tarde, a psicólogos. E por que isso importa tanto hoje? Porque tira o poder das instituições médicas tradicionais, eu suponho. Exato, mas vai além. Porque se você cria uma burocratização estatal, você fatalmente coloca o Estado na posição de ditar o que é e o que não é o inconsciente. A psicanálise só conseguiu evoluir para abrigar escolas tão diversas justamente porque ela se organizou em sociedades e institutos livres. O coração da psicanálise, sabe, bate nesses pequenos grupos de pares que estabelecem seus próprios estatutos, debatem textos exaustivamente. Eles garantem um aprimoramento clínico de forma totalmente orgânica, sem a caneta engessada de uma autarquia federal ditando as regras. O seu resgate histórico é perfeito, de verdade. Mas é bem aí que a teoria colide de frente com a realidade prática da sociedade moderna.
O texto do professor Lacerda nos lembra que as profissões formam conselhos e ordens exatamente para regulamentar se a formação de um indivíduo está sendo bem feita, se a atuação dele está dentro da ética esperada. Sim, eu concordo que essa é a premissa de um conselho. Então, é a premissa básica de proteção civil. Logo, quando a psicanálise rejeita um conselho central, mesmo que essa rejeição tenha raízes super nobres lá no Freud, ela acaba criando um ponto cego imenso na supervisão clínica atual. Ponto cego. Sim, um ponto cego, porque a dependência exclusiva de institutos privados fragmenta a responsabilidade. E pior do que isso, transfere para o público leigo, para o paciente que já chega vulnerável no consultório, o fardo insano de ter que investigar se aquele instituto que formou o analista é sério ou se é só uma impressora de certificados de fim de semana. Eu entendo perfeitamente essa sua preocupação. E veja bem, para quem está nos ouvindo e de repente faz terapia toda semana, a ideia de que o seu analista não tem um tipo carimbo oficial do governo pode soar até um pouco assustadora no primeiro momento. Bastante assustador, eu diria. A proteção do paciente é e sempre deve ser a prioridade máxima. Mas a grande questão aqui é como essa proteção é construída de verdade. Você diz que a ausência de um conselho cria um ponto cego. Eu já te pergunto o seguinte: a criação de um conselho não destruiria a própria essência daquilo que ele está tentando proteger? Como assim? Por que um piso mínimo de regras destruiria a essência da prática? Porque um conselho federal, por sua própria natureza burocrática, ele inevitavelmente tenta unificar o que não pode ser unificado. Pense na prática clínica real. Como um auditor do Estado, sabe, com uma prancheta na mão, avaliaria o manejo da transferência lacaniana em contraposição à análise de arquétipos junguianos. Deixa eu te interromper rapidinho aí, só para a gente não perder quem não é da área clínica. Quando você fala em manejo na transferência e arquétipos, você está falando de métodos radicalmente diferentes de escuta, certo? Exatamente isso. Para explicar de forma bem simples, a transferência lacaniana envolve, entre várias outras coisas, como o paciente projeta sentimentos do seu passado no analista, e como o analista usa o silêncio, o corte da sessão ou a pontuação da fala para fazer o paciente se escutar. Um método muito específico. Já o analista junguiano, por exemplo, pode trabalhar com a ideia de arquétipos, que são imagens universais do inconsciente coletivo que aparecem nos sonhos. São universos teóricos quase alienígenas um para o outro. Um conselho governamental exigiria um currículo unificado, métricas padronizadas, e a padronização institucional imposta por lei mataria essa pluralidade metodológica. Entendi o seu ponto. Ela forçaria todos a se enquadrarem no que um burocrata lá em Brasília acha que é a psicanálise correta. É um argumento forte, eu admito. Mas espera, deixa eu ver se eu entendi a lógica de fundo. Você está partindo da premissa de que regulamentação institucional exige homogeneização teórica. E eu acho que é justamente aí que o argumento da defesa da pluralidade começa a falhar miseravelmente. Falhar? Como assim? Vamos voltar ao Conselho Federal de Medicina, que eu citei no começo. A medicina abarca desde a psiquiatria até a cirurgia ortopédica. São áreas com métodos, epistemologias e práticas radicalmente distintas. Sem dúvida, um psiquiatra trabalha com modulação de neurotransmissores através da fala e da química. Já o ortopedista serra ossos e coloca pinos de titânio. No entanto, o conselho não homogeneiza o modo como eles trabalham no detalhe técnico. Mas a medicina tem um padrão científico central. Essa aversão histórica da psicanálise aos conselhos é realmente uma defesa heróica do método? Ou acabou se tornando, mesmo que sem querer, um mecanismo para evitar a prestação de contas à sociedade? Essa é uma provocação excelente. E a sua analogia com a medicina é super instigante. Mas veja bem, a natureza do objeto de estudo muda tudo aqui. O ortopedista e o psiquiatra operam sob o grande guarda-chuva do paradigma biomédico. A medicina é pautada por métricas quantificáveis de sucesso e fracasso que o Estado pode e consegue auditar. Verdade, você tem indicadores claros de melhora. A febre baixou, o osso colou, o tumor diminuiu. A psicanálise lida com o sujeito do inconsciente, com o sofrimento subjetivo, que escapa completamente a essas métricas estatais. Não tem como o Estado auditar se uma interpretação de um sonho foi bem sucedida, entende?
Eu concedo esse ponto, sem dúvida. A subjetividade da análise é ímpar, ela é única. Mas a prestação de contas que eu cobro não é sobre auditar a interpretação de um sonho. É sobre o que acontece quando o profissional age de má fé ou com imperícia flagrante no consultório. Mas aí é que está o detalhe que muita gente ignora. Eu discordo que a psicanálise seja uma terra sem lei, sabe? Um faroeste. Os limites da atuação e os mecanismos de proteção já existem, eles só operam numa chave diferente. E que chave seria essa na prática? Por exemplo, de acordo com as normas atuais, se um psicólogo ou um médico utiliza a psicanálise em seu consultório, eles continuam respondendo aos seus respectivos conselhos, o CRP e o CFM. Se cometerem um abuso ético grave, eles perdem o registro. Tá, isso para médicos e psicólogos. Sim. E se a gente falar do psicanalista leigo, aquele que tem formação em letras, engenharia ou direito e fez a formação psicanalítica? Se ele cruzar a fronteira da sua competência, ele também é punido. Se ele inventar de receitar um antidepressivo, ele vai responder criminalmente por exercício ilegal da medicina. Se aplicar um teste psicológico restrito, o CRP vai acionar a justiça contra ele. Certo, concordo que o Estado atua quando ele invade a área de outras profissões regulamentadas. Isso é pacífico. Exatamente. E dentro da própria psicanálise, a legitimação interna é dificílima. Não é só sentar e ler meia dúzia de livros do Freud. A formação séria se baseia no famoso tripé da psicanálise. Deixa eu detalhar isso para ficar claro o rigor desse processo. O tripé exige, primeiro, o estudo teórico contínuo. Que é fundamental. Sim. Segundo, a análise pessoal obrigatória do próprio candidato, muitas vezes por anos a fio, justamente para garantir que ele não projete os seus próprios traumas nos pacientes. E terceiro, a supervisão clínica, onde o analista em formação discute seus casos, mantendo o sigilo dos pacientes, claro, com um psicanalista sênior. O tripé clássico. Isso. Institutos sérios só endossam quem passa por esse crivo exaustivo. A supervisão é um controle de qualidade vivo, constante e, na minha visão, clinicamente muito mais eficaz para proteger o paciente do que um selo burocrático impresso e pendurado numa parede. Olha, eu entendo a beleza conceitual do tripé. Na teoria é um filtro maravilhoso mesmo, mas eu não consigo comprar a ideia de que isso basta para a proteção da sociedade. Por que não? Porque essa lógica resolve o problema apenas nas bordas, como você mesma disse, e ignora completamente uma verdadeira terra de ninguém que fica bem no centro da prática clínica. Como assim uma terra de ninguém? Do que você está falando? Vamos criar um cenário bem concreto para materializar o risco. Imagine um paciente extremamente vulnerável que busca ajuda. Ele senta no divã de um psicanalista leigo. Esse profissional não é médico, não é psicólogo, ele fez a formação em um instituto independente qualquer. Certo, um percurso bem comum. Durante as sessões, esse analista começa a cruzar linhas éticas graves. Ele se torna manipulador, induz o paciente a romper relações familiares por interesses financeiros do próprio analista, ou quebra o sigilo das sessões de forma não criminosa, mas clinicamente e pessoalmente desastrosa para o paciente. Ele não receitou remédio, ele não aplicou teste psicotécnico nenhum. Entendo onde você quer chegar. Portanto, o CFM não pode fazer absolutamente nada, o CRP não tem jurisdição, o Ministério Público dificilmente vai conseguir enquadrar uma manipulação verbal sutil como crime tipificado no Código Penal. Esse paciente denuncia esse abuso a quem? Ele vai ao PROCON pedir o dinheiro da sessão de volta? É um vácuo punitivo real. O Estado não pode caçar o registro dele como psicanalista, porque esse registro simplesmente não existe. Esse é um cenário perturbador, eu não nego. A ausência de um poder de cassação universal significa, de fato, que a sanção para abusos puramente psicanalíticos é reputacional e comunitária, não estatal. Exatamente. Mas não subestime a força disso. Se esse profissional for denunciado dentro do instituto ao qual lhe pertence, ele será investigado pelos pares e expulso. Ao perder a filiação a um instituto sério, ele perde o acesso à rede de encaminhamento de pacientes.
perde a supervisão de qualidade, perde a credibilidade entre os colegas. Na prática clínica, onde a reputação é basicamente tudo, isso é a morte profissional. Para os pares eruditos que frequentam congressos, sim, é a morte profissional. Mas não para o público em geral. E esse é o verdadeiro X da questão aqui. Você acha que o público não percebe? O paciente comum, aquele que procura um analista no Google num momento de crise de ansiedade, não tem a menor ideia de quem foi expulso do círculo interno do Instituto X ou da Sociedade Y. Se esse mau profissional for expulso hoje, amanhã ele aluga uma sala em outro bairro, cria uma página linda na internet com o título de psicanalista clínico e continua atendendo intocável. E isso, aliás, nos leva diretamente ao efeito colateral mais nefasto dessa desregulamentação, que é o fenômeno da usurpação de autoridade. Ah, você está falando das instituições de fachada? Exatamente. Se nós procurarmos por aí agora mesmo, vamos encontrar organizações ostentando nomes como Conselho Federal de Psicanálise, Ordem Nacional dos Psicanalistas ou coisas do gênero. E como nós sabemos muito bem a partir do texto de hoje, todos esses nomes são nomes de fantasia. Não existe validade legal nessas nomenclaturas na psicanálise brasileira. É, na sua essência, uma falsidade ideológica que se aproveita da confusão do público leigo. Sim, eu concordo. Não há validade legal nenhuma. Um conselho regional de psicanálise é juridicamente tão oficial quanto um clube de leitura do seu bairro. É apenas uma associação privada usando um nome pomposo para impressionar. Mas perceba a ironia estrutural de tudo isso. Deixa eu usar uma analogia para ilustrar a gravidade porque acho importante. Se você deixa um terreno vasto, sem nenhuma demarcação oficial do Estado, sem uma prefeitura, sem um cartório legítimo dizendo de quem é a terra... Os invasores chegam. Exato. Você não pode se surpreender quando os grileiros invadem o espaço. Esses aproveitadores chegam, constroem cercas falsas, colocam uma placa oficial forjada e começam a vender títulos de propriedade inventados para pessoas desavisadas. A proliferação desses conselhos fantasmas na psicanálise é o sintoma direto, a consequência óbvia da ausência de um conselho legítimo. Você acha que a culpa é do modelo livre, então? Eu acho que é exatamente porque o Estado se omitiu ou foi mantido à distância sob essa bandeira da liberdade laica que charlatões podem ir à junta comercial, abrir um CNPJ com o nome Conselho Federal de Psicanálise e vender carteirinhas de couro com brasões dourados. Eles enganam tanto profissionais recém-formados quanto pacientes em sofrimento.